Graça e paz, mulher curada. Essa mensagem é a 5ª sessão de curadas. Como você tem acompanhado as outras sessões, se você aplicou a palavra na vida de acordo com as orientações dadas, se ainda existir algum sintoma, mas você perseverar em confessar a sua fé, a sua cura, logo os sintomas desaparecerão por completo. Uma vez, a minha sogra, ela ministrou sobre mim a oração da fé e eu tomei posse dessa cura. E ela me instruiu que mesmo que eu sentisse os sintomas, eu deveria permanecer firme na fé de que eu havia recebido a cura. A cada dia, os sintomas iam desaparecendo aos poucos, até que sumiram completamente. Um bom tempo depois, eu comecei a sentir os sintomas novamente e eu vi a doença estava de volta. Eu falei com a minha sogra e ela me disse que eu não deveria aceitar, que era para dar uma ordem ao espírito de enfermidade que saísse, pois eu já havia sido curada, e que era para eu crer nisso e não me entregar aos sintomas. Então foi isso que eu fiz e os sintomas desapareceram completamente. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes nós temos fé, mas não na palavra de Deus, mas na evidência dos nossos sentidos, pela evidência do que vemos, do que ouvimos e até do que sentimos. E isso leva qualquer um novamente a ser dominado pela doença. Nós vimos isso acontecer aos doentes que foram ao mestre. Eles ouviram dizer que ele curara alguns dos amigos deles. E eles diziam, se consigo me aproximar dele, eu serei curado. E ao se aproximarem, eles presenciaram que a cura dos outros. Mas a vista ela foi restaurada aos cegos, a audição aos surdos. E eles clamavam, reclamando a sua parte da bênção. Então eles foram curados. Há muitos que chegam a serem curados porque o nosso Pai, ele é misericordioso. Mas muitos não têm tempo para receber instrução da palavra. Outros não se interessam na palavra e não desejam a palavra. Eles querem apenas a cura, a libertação. Então eles recebem a oração e são curados. Mas alguns voltam depois dizendo que a cura não foi permanente, que voltaram sintomas. Qual é o problema? É exatamente isso. Eles não tinham fé na palavra de Deus, eles não sabiam nada sobre a palavra a respeito da cura. Então, eles têm fé na pessoa que ora, mas não na palavra. A palavra, ela afirma, pelas suas feridas eu fui sarada. O nosso combate é um combate de fé. A palavra do Senhor diz que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6,12. Mas como mais que vencedores por Cristo, nosso Senhor, em Romanos 8,37, nós temos que crer que nós temos uma autoridade e que nós somos realmente mais que vencedores. Assim como Pedro na porta do templo, nós dizemos em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E como Paulo, quando expulsou o demônio daquela mulher louca, nós dizemos no nome de Jesus Cristo, eu mando-te que saias dela. Então nós devemos louvar ao Senhor com essa autoridade que Ele nos deu. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então nós temos que ter isso sempre nos nossos lábios e no nosso coração. Pelas suas feridas eu fui sarada. Confessa isso em vez de você confessar uma dor. Ele já levou a sua dor. Confessa a sua cura, não a sua doença. Ele levou essa doença. A fé verdadeira, ela sempre se segura na confissão da palavra, ao passo que os nossos sentidos físicos, eles se seguram nas nossas dores e sintomas. Então, se eu aceitar a evidência física em vez da palavra de Deus, eu vou anular a palavra de Deus para mim. Então, eu me firmo no que a palavra diz, pelas suas feridas eu fui sarada. E eu mantenho essa confissão diante de todos os sentidos, ainda que contraditórios. Todas as vezes que você confessar fraqueza, fracasso, você vai exaltar o seu adversário mais do que o nosso Pai e você vai destruir a sua própria confiança na palavra de Deus. Você deve estudar a palavra de Deus até saber quais são os seus direitos, até
até que seu coração retenha firme a sua confissão, como diz na palavra. Os que tentam confessar sem se basearem na palavra, sempre sofrem derrota do adversário. Jesus disse, está escrito, Satanás foi derrotado. Então você deve dizer, está escrito, e acrescenta que pelas suas pisaduras fui sarada. E ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores ele já levou. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Está em Apocalipse 12:11. O cristianismo, ele é uma confissão. Confessar, o cristianismo, ele confessa a obra consumada de Cristo. Ele confessa que ele está sentado à destra do Pai. Ele confessa que ele te remiu completamente. Ele confessa que você é uma de suas filhas. Ele confessa a autoridade que te deu sobre Satanás. Eis que eu vos dou poder para pisar toda força, nada vos fará mal algum. Lucas 10:19. Confessa isso. Confessa a sua supremacia sobre o diabo. Crê que és mais que vencedora sobre ele. É mestre dele. Você é chefe dele. Você é superior. Ele sabe disso e por isso não pode mais dominar você. Mantenha essa confissão. Não a mude. Um dia sim, outro não. Não é assim. Deixa essa palavra permanecer em você sempre, todos os dias. E você permanecer nela. Você pode simplesmente rir dele, do que ele diz, do que Satanás diz e dizer, Satanás, sabe que você foi derrotado. No nome de Jesus eu ordeno que saia do meu corpo e ele te obedecerá. Muitos que ficam curados pela fé do próximo, eles pedem a sua cura, simplesmente porque eles ignoram seus direitos que são revelados na palavra de Deus. Davi, ele disse, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Salmo 103, 2:3. A cura do corpo é um dos benefícios de Cristo. Confessar isso é falar a sua fé. Você não pode chorar suas enfermidades, suas doenças e andar com saúde. Você não pode contar ao próximo suas doenças e dor, ventilar tristemente suas aflições, só para ganhar a compaixão do mundo inteiro e receber a cura. Contar as suas tribulações, tristezas, dores e sofrimentos é convidar a doença a anular os seus direitos à saúde divina. Então, nós contamos ao próximo nossas tribulações para ganhar sua compaixão, até para que ele nos ajude, interceda por nós, nos dê uma palavra de fé. Então disse Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5:7. Se os homens na terra se comovem ao saber das suas tribulações, quanto mais o nosso Pai vai se compadecer de você na sua necessidade. Então você vai ser vencedora em todas as batalhas. Todos os crentes, eles devem conhecer 1 João 5:4 e devem confessar ousadamente. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja que nós devemos fala da fé. Então abandona a confissão de Satanás, deixa de falar na derrota, deixa de falar na sua enfermidade. A enfermidade é do diabo, a fraqueza é do diabo, a doença é do diabo, as aflições vêm dos demônios. Então continua louvando as obras de Satanás e você ainda espera ficar vitoriosa? Os nossos lábios, eles devem estar cheios da palavra da fé. A palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no tão. Romanos 10:8. Então, se tivermos fé, não mais nos lastimaremos, nem gemeremos. Antes, nós vamos louvar ao Senhor e nos regozijar. A fé, ela fala alegremente. A fé, ela canta fervorosamente. A fé, ela ora confiadamente. Então, você não tem mais. Recebeu a oração da fé, você já é curada. Você já é curada em nome de Jesus. E ponto final. Graça e paz.